E nem a festa se fazia esta semana se não houvessem 28 minutos mais verdes da rádio. A festa, reparem, ela acha que há uma festa cada vez que há emissão. A emissão é uma festa para mim, não é uma festa para ti. Pronto, a festa... ok, percebi agora o que é que querias dizer com festa. Pronto, está bem, Que tipo de festa é que estavas a... Não, eu imaginei de uma festa, tipo festas, estás a ver, da rua e não sei o que, as pessoas da música e tal. Eu pensei, não, importância, mas... A Laura, não tanto. sei se já repararam, quem viu no YouTube já viu pelo thumbnail, aquilo é verdade, a Laura estava a dormir, antes de começarmos a gravar o programa. Não estava, não. Eu estava a fingir que estava a dormir, gente, porque a minha vontade de dormir é vasta. É a minha palavra contada a Laura. Agora tirem as vossas conclusões. Gente, a sério que vão acreditar no que ele está a dizer. Não, estou a brincar. Bom, sejam bem-vindos ao aquecimento verbal desta semana. Uma emissão onde vamos meter muita água. Vamos meter água? Vamos meter água. O assunto Como hoje assim? é só O que é que água. nós fizemos? Não fizemos nada, é só água, só vamos falar de água. Pronto, ok. Ainda não metemos aquele água. trocadilho. Sim. Olha que eu estou bastante lenta Tá. de raciocínio. Bastante lenta de raciocínio. Não, vamos falar sobre água. Vamos falar sobre água porque saiu o boletim climatológico do IPMA do mês de Abril. E porque há umas semanas, acho que até foste tu, Laura, que falaste da situação da cidade do Cabo, não tínhamos Sim, voltado. perguntei porque não tínhamos updates E vamos fazê-lo. não tínhamos novas informações. E vamos sobre fazê-lo sobre... vamos falar da situação na cidade do Cabo, da situação atual, o que é que se passa então na África do Sul. Vamos começar então pelo boletim do IPMA, climatológico, que a expectativa era elevada. Estamos a falar do mês de Abril e havia muita expectativa por causa daquele velho ditado popular do em Abril. Águas mil. Exatamente. Mas parece, e segundo os números revelam que o ditado concretizou-se. É a verdade. Em Abril, segundo o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ou seja, o IPMA, Abril de 2018 foi o quarto mês mais chuvoso dos últimos 18 anos. Pronto, não adorei que é. Concretizou-se. E eu assim, espera, mas parece que sempre se concretizou e este ano poderia ou não. Não, já. Reparem. É assim. Concretizou-se este ano. Houve anos em que Abril não foi um mês muito chuvoso. Não, é verdade, é verdade. E tenho comentado com algumas pessoas que me têm dito que nesta altura, o ano passado, nesta altura, já tinham ido à praia para aí 2 ou 3 vezes. E é verdade. Especialmente em março, recordo-me, março do ano passado, teve um tempo bastante aceitável. Mas o ano passado também foi um ano seco. Exato, exatamente. Extremamente seco. Portanto, é normal as pessoas irem à praia cedo. Não tenho essa coisa de ir à praia o mais cedo possível. Sim, eu também não. Naqueles meses que é suposto, entre aspas, ir à praia, vão. Agora, comecei tão cedo a praia este ano. Se ganham alguma coisa com isso, há pessoas que vão à praia no inverno. Portanto, choveu bastante em Abril, toda a gente sentiu isso e choveu mesmo e foi muito bom para retirar o país então da situação de seca severa que enfrentava. Para vocês perceberem melhor, este foi o mês de Abril mais chuvoso desta década, sem dúvida, e da década passada também. 18 anos é o mês mais chuvoso desde 2000. Desde 2000 que não chovia tanto 2000. num mês de Abril. Portanto, desde o século passado. Sim, desde o século passado. É também o 14º mês de Abril mais chuvoso desde 1931. Pronto, mas eu só deixei este pormenor aqui mesmo por curiosidade. Isso também já é puxar um bocadinho demais. 14º mês de Abril 14º na tabela. na tabela, quer dizer, não é? 14 também já é demais. É verdade. Quanto à temperatura média do ar, esta manteve-se dentro dos valores para esta altura do ano, alcançando os 13,22 graus Celsius de média. Ok, relativo. O valor médio da temperatura máxima do ar foi superior ao normal e a mínima foi inferior ao normal. Portanto, houve mais variação. Sim. Entre o máximo e o mínimo. Como eu já tinha referido, estes valores mantêm o país livre de uma situação de seca meteorológica, segundo os dados do IPMA, relativos a 30 de Abril, por isso até 30 de Abril, 36,3% do território estava na classe de chuva severa, 47,1% estava em chuva moderada e 16,6% estavam na classe de chuva fraca. No dia 30 de Abril. No dia 30 de Abril. Acho interessante, mas isto é assim, temos de lembrar as pessoas que quando estamos a falar de um ano seco, de um ano úmido, ou úmido em relação à precipitação, nós estamos a falar em anos hidrológicos, e os anos hidrológicos começam em outubro. Em outubro. Gente. Bem lembrado. Portanto,
O que é que isto quer dizer? Que a maioria do ano 2017 foi do ano hidrológico anterior e abril permite-nos recuperar em relação à seca no atual ano hidrológico que nós estamos, até outubro deste ano. Exatamente. Portanto, este ano hidrológico que os meses em que tem começado a chover permitiram recuperar, foi o ano que começou em outubro de 2017. Tudo o que aconteceu antes foi um ano seco. Boa dica, Laura, é verdade. Porque tínhamos esquecido esse que nós mas às verdade. vezes, para nós já é normal falarmos em chuva e associarmos aos anos hidrológicos. Mas nem toda a gente associa e acaba por fazer alguma diferença, não é? Porque, repara, os incêndios de Pedrógão foram em outubro. Não, foram antes. Pedrógão foi em julho, se não me engano. Em outubro já foi ali para a zona do Pinhal do Eiria e... Ok, sim. Mas pronto, o dia sim, com mais incêndios, em que a maior área ardida foi já em outubro. Foi em outubro. E já foi este ano hidrológico. Porque já acho eu. Sim. Não, foi. O ano hidrológico começa a 1 de outubro de 2000. Então é isso. 2000, o ano que for. O ano que for, sim. Começa a 1 de outubro. Portanto, já foi este ano hidrológico. Aliás, eu tinha um professor de hidráulica e de hidrologia na faculdade que dizia que normalmente quando o ano hidrológico começa seco, que em teoria o que se observava era que ele não fosse um ano muito úmido a partir daí. Ok. Já percebi. Okay. Se os anos hidrológicos fossem pouco úmidos, que isso era uma tendência que se poderia verificar ao longo do resto do ano seguinte. Até outubro do ano seguinte, ou até setembro, até ao final de setembro. Se tu reparares, normalmente isso nota-se quando chove menos. Por exemplo, eu não acredito, e gente, eu não prevejo coisas, portanto não faço a menor ideia do que é que vai acontecer. O Euromilhões à Laura. Nada, nem traga a pessoa amada em 3 dias. Mentira. Pronto. Mas... este ano, tendo em conta o que tem estado a acontecer neste início de ano 2018, eu acredito que o nosso verão não se estenda até outubro, novembro. Ou pelo menos até novembro. Vamos ver. Porque sim, até novembro, o ano passado houve pessoas a irem à praia em novembro. Sim. Porque foi um ano extremamente seco. É verdade. E quente. E este ano não acredito que o nosso verão se vá arrastar assim tanto. Eu também acho que não. Porque me parece mais equilibrado. Atenção, equilibrado em relação à precipitação, não tão equilibrado em relação a temperaturas. Não. Porque nós temos sofrido bastante variação. Sim, nós chegamos a ter previsões de temperatura mínima de 9, 10 graus e máximas de 22, 23 e por aí acima. Sim, e por exemplo, esta semana o que tem estado a acontecer, não é? Que as temperaturas baixaram outra vez. Quarta-feira foi um dia, não vou dizer um dia extremamente frio, mas tendo em conta que segunda e terça foram dias em que a temperatura andou ali por volta dos 23, 24. Sim, as previsões falavam em descidas de 4 a 6 graus. Pronto, e na quarta-feira teve realmente 19, 18, 17 graus e a pessoa já começa a notar, começava a habituar-se ao calor, ao quentinho, depois vem o frio. Para dizer que em relação, quando falamos depois, quando já vamos para outro patamar, né, de ecossistemas, de balanço o equilíbrio a nível ambiental, apesar de podermos vir a ter um ano que a nível de precipitação até é equilibrado, moderado, não é? A nível de temperaturas também, os ecossistemas também sofrem com estas variações bruscas de temperaturas, não estão só dependentes da precipitação. Mas pronto, era uma boa notícia que vos queríamos trazer esta semana, até porque tínhamos falado também aqui que era importante que abril fosse efetivamente, que cumprisse o ditado e que fosse efetivamente águas mil, e foi. Março e abril foram meses particularmente chuvosos sim. Até. Em Portugal, sim. E queríamos trazer os factos, que isso são factos, é o boletim do IPMA, pronto, eles é que fizeram as medições. Contra factos? Não há argumentos. Exatamente. Antes de passarmos... Hoje estamos nesta de um começa a ditado e o outro acaba. É uma brincadeira hoje. Hoje podia chamar o dia dos ditados, desculpa. O dia dos ditados? Mas porquê? Só porque nós... acabámos a frase onde... Está bem, Laura. Deixa. Antes de passarmos à notícia do ponto da situação, então, da cidade do Cabo, fazer uma correção da semana passada, que eu disse que estávamos em vias de fazer aniversário de emissões na Rádio Zero e eu falhei à verdade, porque efetivamente a semana passada fizemos anos de emissão na Rádio Zero. Foi no dia 2 de maio de 2013 que começámos a fazer as emissões aqui no estúdio da Rádio Zero, que fica no Instituto Superior Técnico. Por isso já lá vão 5 anos, meus amigos. 5 anos de casa, 5 anos de Rádio Zero.
Eu sabia que a algum momento a memória do Hugo ia falhar. É verdade. Eu sabia. Mas eu sabia que era em Eu maio. não tenho esta data porque eu não estava cá. Pois é, na altura não... E sou péssima a ir buscar a história do programa e essas coisas. É só ir ao blog, Laura. Eu Foi podia o que ter feito esse trabalho de casa, né? Pois, podia. Pronto. Mas não fiz. Confiei na memória do Hugo, que costuma ser fantástica. Muito Pelos obrigado. vistos, não assim tanto. Eu disse que era em maio. Falhei no dia, é um facto. Pronto, Falhei um no mês tem 30 Mas dias, pronto. quer dizer, espera maio tem 31. Portanto, nunca falha. Nunca falha. Nunca falha. Esta técnica nunca falha. E eu não sou a única a fazê-la, tenho a certeza. Não és de Nunca certeza. falha. 5 anos de Rádio Zero, aquecimento verbal faz 5 anos na Rádio Zero. Muitos parabéns a todos. Parabéns à Laura, parabéns ao Carlos, parabéns à Rita, parabéns à Joana. Parabéns ao Hugo que se mantém. Parabéns a mim e agradecer ao Miguel Alcobia, que na altura foi o nosso tutor aqui na rádio e que nos deu a conhecer esta casa e como se faziam as coisas, e que ainda hoje falo com ele com muito agrado, e na altura também ao João Bacalhau, que foi quem nos introduziu na Rádio Zero. Bem, feita esta correção, em estilo intervalo, foi intervalo, e era importante. Vá, vamos lá à notícia. Queres é saber Também como é que estão curiosa, as coisas na Cidade do Cabo, não é? Sim. Portanto, já aqui falámos da Cidade do Cabo. Aliás, para os mais distraídos e não sabem do que é que estamos a falar, foi anunciado nesta cidade da África do Sul o dia zero. Ou seja, o dia em que os níveis das barragens seriam tão baixos que não era possível garantir o abastecimento de água à cidade. Esta noção apocalíptica de não vai haver água para as pessoas gerou realmente algum armazenamento e também algum pânico. Mas a verdade é que funcionou. O consumo de água da cidade do Cabo caiu de 600 milhões de litros de água por dia, em meados de 2017, eram os valores, para 507 milhões de litros de água por dia no final de abril deste ano. 100 milhões de litros de água. Estamos a falar de consumos médios. Sim. No entanto, está longe do valor que eles pretendiam alcançar, que era os 450 milhões. Mas é uma descida bastante razoável, tendo em conta o número dos 600. E tendo em conta o esforço que foi pedido a todos os habitantes da cidade, não é? Exatamente. Eles conseguiram isto através de algumas técnicas que eu já vou dizer. As notícias não são todas boas, apesar de haver esta redução de consumo. Houve agricultores que tiveram de abandonar 1/4 das suas plantações e dezenas de milhares de empregos agrícolas foram perdidos. Exatamente por causa desta situação. O que todos querem saber é o que é que aconteceu ao dia zero. Pois. Bom, o que é que aconteceu ao dia zero? O dia zero foi recuado, salvo seja, ou foi lançado para 2019. Eu preparei esta notícia através de uma notícia do The Guardian. Eles não referiam qualquer dia exato, mas dizem que atualmente, se houver uma previsão de dia zero, ela está para 2019, ou seja, para o próximo ano. O maior objetivo atual é exatamente garantir que os moradores da cidade não voltam aos velhos hábitos. E atenção, porque este dia zero, apesar de estar longe, nós estamos a falar de barragens que neste momento têm apenas 20% da sua capacidade. Está longe, não está assim tão longe. Eles conseguiram adiar o dia zero, mas continuam a viver sob a pressão de Exatamente. a passar o ano, porque nós já estamos praticamente a meio do ano, e vai chegar a 2019 e vai vir o dia zero outra vez. E há mais, este lançamento, salvo seja, do dia zero, o adiar para 2019, está também bastante dependente das chuvas que deverão aparecer no inverno sul-africano. Deverão. Atenção, gente. Lembrando que há notícias, como por exemplo eu vi no outro dia, desculpa estar a interromper, que houve mais uma onda de calor no Polo Norte. Sim, portanto, partilhámos isso esta semana no Facebook. Ou seja, os padrões normais que nós estamos habituados ao clima no mundo inteiro podem não se verificar. Isto tudo para dizer que existe o entusiasmo do dia zero ter passado para 2019, mas se os velhos hábitos forem reconquistados ou se forem retomados, se as chuvas não forem nos níveis que eles estão a pretender, provavelmente as médias habituais, o dia zero ainda pode voltar a 2018. No fundo é esta a mensagem que a notícia do The Guardian passa, e que as declarações que estão ao longo dessa notícia, que vocês depois podem consultar, passa. Ou seja, não há sequer uma possibilidade, uma hipótese no meio de todas as hipóteses de
deixar de haver dia zero. Não. Pelo menos para já, a cidade não põe esse cenário em cima da mesa. Duas coisas estão na minha cabeça. Isso, não haver o cenário de de não haver dia zero, de eles terem água garantida. E isto quer dizer outra coisa, que é... normalmente nós falamos em renovável e não renovável quando falamos de produção de eletricidade. Mas, se nós pensarmos na água como um recurso, água potável, sim, como um recurso que nós precisamos e que é tratado como um recurso renovável, estamos a verificar que não. Sim, tendo em conta que a água, no caso potável, é um bem essencial à vida humana, pelo menos, sim, não é? Não, há vida. Não é isso, mas a água que para nós não é potável, mas que outros organismos podem desenvolver-se. Para H2O, sim, né? H2O. Outros organismos precisam de água líquida, mas podem ter para nós são contaminantes e para esses organismos não. Os contaminantes, por exemplo, não é? Na água. Sim. Mas o que eu estou a querer dizer é, sendo muito egocêntrica agora e pensando no ser humano, a água potável para os seres humanos não é um recurso, como estamos a ver aqui, renovável. Ou melhor, é renovável, não é inesgotável. Porque aqui a confusão da comunicação é essa, quando nós dizemos renovável, associamos imediatamente como se fosse um sinónimo. Renovável é inesgotável. E isso é mentira. Renovável quer simplesmente dizer que os ciclos da natureza que tratam esse recurso, que produzem, exato, que nos dão esse recurso, são rápidos o suficiente para, numa vida humana, esse recurso voltar a aparecer, entre aspas. Que não é o caso do petróleo, porque se formos ver a uma extensão geológica, o petróleo também é um recurso renovável. Mas anos geológicos, estamos a falar de milhares de anos, não é compatível com o nosso tempo de vida. Nem com a velocidade a que o consumimos. Nem com a velocidade a que o consumimos, exatamente. O que nós estamos a ver aqui é que também é importante deixar de pensar em renovável, sim, como inesgotável. É um inesgotável. Atenção, que eu estou a falar de água potável, água que nós consumimos diretamente. Não estou a dizer, por exemplo, a água por exemplo, a produção de eletricidade através da força das marés, a produção de eletricidade através do vento. Nós dizemos que esses ciclos, que esses recursos são renováveis e associamos à palavra inesgotável, porque se os padrões climáticos se mantiverem na Terra, um sítio que costuma ter vento vai continuar a ter vento. Exatamente. Era só para dizer isto. Sim. Não, e foi, que assusta nós associarmos o renovável ao inesgotável e depois de repente tu vês uma cidade que, quer dizer, isto no fundo ninguém tirou o peso de cima, ninguém tirou o fardo, só aliviou. Não tirou o fardo de cima. Foi um bocado por este motivo. Tudo aquilo que a Laura acabou de dizer agora é que estas duas notícias, a parte do boletim climatológico que diz que choveu mais em abril do que nos outros meses, e esta situação que se verifica na cidade do Cabo, que para todos os efeitos, apesar de estar longe de estar arrumada, que resolvemos trazer novamente o tema da água, porque é exatamente, não querendo repetir o que a Laura está a dizer, a importância é exatamente esta, porque não é por ter chovido demasiado em abril, ou mais que o habitual em abril, mais do que neste século, né? Estamos a viver o século, entre aspas. O problema é que nós dizemos século e as 2000, pessoas pensam 100 anos. Mas e este século só começou no ano 2001. Começou há 18 anos. Este século começou há 18 anos. Não é por o mês de abril ter sido assim e do país neste momento estar fora de uma situação de seca que nós devemos voltar aos hábitos, se calhar demasiado, falta uma palavra, demasiado... Regrados? Sim. Não. Desregrados, no caso. Desregrados, sim. Não é por este mês de abril estar garantidamente ter chovido muito e agora haver água que a gente vai voltar a não poupar ou a não armazenar água ou a não reutilização da água. Pronto. E há que terem atenção uma coisa que é... Desculpa. Diz. Que é, por exemplo, eu sei que nós já falámos disto aqui quando estávamos em situação de seca extrema e seca severa, dependendo dos sítios do país. Nós falámos sobre isso que é, ok, este ano hidrológico começou em outubro, já está a ser mais moderado porque há precipitação, tem havido precipitação nos últimos meses, que compensem os primeiros meses que eram secos, mas
as culturas, quando nós falamos de comida, gente, estávamos a falar de um recurso que é a água, nós também precisamos de alimento. As culturas que são todas plantadas antes do início do ano hidrológico, portanto, quando nós estávamos verdadeiramente em seca extrema, as culturas que seriam a produção deste ano não tiveram a capacidade de se desenvolver, de se reproduzir, porque não havia água. A água que nós temos agora vai servir para as culturas que vão dar alimento a 2019. Porque isto é um delay que nós normalmente não pensamos. Pois é. E na altura andou a circular um diagrama que dizia em que meses é que são semeadas os vários alimentos. E claro que há culturas que vão ser semeadas agora e que já, ou que foram no final do ano, que passaram por um período de seca, mas ainda conseguiram recuperar com as chuvas dos últimos meses. Mas ainda assim, gente, há uma data de coisas que nós não pensamos nisto, porque nós depois a nível mundial temos o comércio, não é? E desde que chova ou desde que haja comida que veio de outro sítio qualquer e que nós importamos, está tudo tranquilo. Não. Até porque a situação da falta de água nós já há muitos anos aqui no programa que dizemos que a água é um problema real e que não é um problema para ser posto de lado, e isso tem-se verificado nos últimos anos, infelizmente. Infelizmente. Nós não gostamos de ter razão, entre aspas, na parte de estar a faltar água. Porque isto não é um problema local, é um problema mundial. Há cidades que, ao longo dos últimos anos, têm sofrido secas bastante severas. Nós falámos aqui nos casos da Califórnia, falámos aqui nos casos no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, que foi muito falado há 2 ou 3 anos. Sim. Foi? 2 ou 3, mais ou menos. Portugal vive aqui no limite, para todos os efeitos. Estamos no limite. Cidade do Cabo. Falou-se agora, desculpa, e o outro extremo, nós temos sempre de falar do outro extremo. Eu não me lembro novamente da cidade, mas houve imagens a passar esta semana, a semana que passou, nos telejornais, das cheias, correntes imensas. Qual era o sítio? Laura, não sei, não vi nada, mas não vi muitas notícias esta semana, a não ser para o programa. Mas eu não me estou a lembrar agora do sítio, mas era uma coisa absurda. Aquilo eram correntes com força de arrastar 3, 4 carros. Vais mais longe. Alguns recentemente nos Estados Unidos, enquanto um lado México talvez não. Um lado da costa ardia, o outro lado tinha cheias. Não vais mais dentro do mesmo país. E depois há uma questão que é assim. Este ano, nós estamos a falar de um ano que é suposto não haver situações extremas, porque é um ano aparentemente neutro em relação ao El Niño e El Niña. Sim. Questões extremas de água não deveriam haver de todo. Eu queria só dizer uma coisa, nós estamos a falar de água. Sim, diz. E quando houve a apresentação foi uma apresentação relacionada ao projeto MIT, que eu fiz parte do MIT 2030, e houve uma conferência e houve várias pessoas a falarem. E o Sr. Peter Baker disse uma coisa em relação ao planeta Terra, que eu vou ler, porque na altura eu ouvi e eu tenho de escrever isto. O que ele disse foi: Planet Earth, when she screams at us, she speaks in a language that is water. Either she gives us too little or too much. E o que ele disse, traduzindo mais ou menos, é que o planeta Terra, quando tenta falar connosco, a linguagem que utiliza é a água. E ou nos dá muito pouca, ou nos dá a mais. E é isto que nós vemos. É disto que nós estamos a falar. Secas e cheias. E ele diz isto no sentido de nós temos de começar a perceber a linguagem do planeta. Porque existem ciclos, existem ecossistemas e nós fazemos parte deste ecossistema. Nós não mandamos na biosfera, nós fazemos parte dela. E isso quer dizer que nós também dependemos, aliás, nós dependemos mais daquilo que nos envolve a nível de recursos, a nível de biosfera. Dependemos mais do que nos envolve do que o que está à nossa volta depende de nós.
que é os famosos vídeos de se a humanidade desaparecesse, quantos anos é que o planeta demoraria a restaurar ou a desaparecer todos os vestígios. Há provas disso, nós temos civilizações que viveram cá há não sei quanto tempo. E o que é que sobrou? Os materiais. Exatamente. Não está cá um humano dessas civilizações. Ficam os monumentos, é verdade. Ficaram os monumentos, ficaram os materiais, que eles alteraram de uma maneira ou de outra. Portanto, gente, nós é que precisamos do planeta e é importante focar nisto que é, sim, e eu acredito plenamente no que ele disse que é, sim, fala connosco através da água. Por algum motivo, sempre que se procura planetas que poderiam ter uma vida semelhante à nossa, poderiam ter formas de vida semelhantes à nossa, procura-se o quê? Água. Em que estado? Líquido. É sempre a primeira coisa que se fala. Há água em estado não sei o quê. Há moléculas de... Há gelo, quer dizer que pode ter havido vida. Exatamente. É isto que tem de se perceber que, sim, e cada vez são mais claros os sinais. Fala-se em correntes termolinas, estamos a falar de correntes oceânicas, é água. Estamos a falar de cheias, é água. Estamos a falar de secas, é falta de água. É água. A água é tudo. Bem, antes de terminarmos a emissão, referi também que esta semana saiu um estudo, os resultados de um inquérito feito acho que foi pela Águas de Portugal, onde os portugueses que foram inquiridos, acho que foram cerca de 1.600 pessoas, disseram que têm consciência que a água é um bem escasso, mas não estão a fazer tudo aquilo que é possível para o proteger. Procurem na internet, nós partilhamos esta notícia no nosso Facebook esta semana, uma notícia do Público que tinha esses dados todos resumidos. Não tivemos tempo de preparar o estudo, até porque ele é bastante exaustivo, tem várias perguntas, tem várias percentagens e isso tanto para rádio como para vídeo é maçudo e é pesado, mas vão consultar e mantenham esta ideia na vossa cabeça de que a água é bem mais precioso do que vocês possam imaginar. Não é só abrir a torneira. O professor de hidrologia que nós tivemos aqui no técnico disse, ele fez uma pergunta simples que é: quanto é que custa o primeiro copo de água? Isto quer dizer, se vocês tiverem sede, quanto é que estão dispostos a pagar pelo primeiro copo de água? É tão simples quanto isto. O valor da água é este. É esta a pergunta que vamos deixar no ar, até porque não temos mais tempo para estar no ar. Para estar no ar não temos mais tempo, temos que ir embora. Acabou o nosso tempo por esta semana. Estávamos a ter uma conversa muito interessante. Estávamos super lançados, mas retenham bem este problema da água, por favor, porque é mesmo necessário para nós todos, para o nosso bem. Portanto, já sabem que o Aquecimento Verbal passa sábado às 2 da tarde na Rádio Ideias e às 3 da tarde na Rádio Utopia. Domingo é às 6h30 da tarde na Rádio Zero. A repetição é quarta-feira às 2 da tarde na Rádio Ideias, também quarta-feira às 8h30 da noite na Rádio Utopia e terça-feira às 10 da manhã na Rádio Zero. De resto, as nossas redes, aquecimentoverbal.blogspot.com e aquecimentoverbo@gmail.com. Foi seguidinho. Hoje foi um espetáculo. Teve limpinho aqui, Hoje foi tudo à primeira. Ou foi um espetáculo. Motor de busca, aquecimento/verbal e encontram-nos. É verdade. É isto. E para a semana também nos encontram, se Deus quiser. Verdade, e até as para nossas a semana. agendas. Até para a semana.